Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. Você viu essa questão dessa reviravolta tremenda, total, do caso Dorival Júnior podendo fechar com o Corinthians? O jornalista Alexandre Pretzel, ele recebeu a ligação do Dorival. Dorival ligou pro cara às 11 da noite da sexta-feira e falou: amigão, chega aí, deixa eu te contar tudo então. E é isso que vai acontecer aqui agora. Eu irei te contar tudo porque o Mr. Dorival Júnior, a coisa tá ficando boa pro nosso lado, hein? Ó, nosso lado que já parecia sem esperança, tem essa reviravolta agora tremenda e vamos pra cima. Meus amigos, o meu dia será o dia D dele amanhã, depois do jogo contra o Santos. Se ele ganhar, ele continua, se ele empatar, ele cai, se ele perder, ele cai. Quero te atualizar de tudo que está rolando por aí hoje e também sobre a questão de Rian Francisco. A torcida pediu, a torcida exigiu e o bicho tá pegando a cada momento que esse cara não entra pra jogar. O vídeo de hoje vai contar também com um jogador do São Paulo, um ponta genial que já está no tricolor, que tá fazendo chover nesses últimos jogos aí que tá acontecendo. E eu quero te atualizar de tudo o que é notícia aí do São Paulo Futebol Clube. Vamos comigo então, eu me empolguei bastante aqui, vem comigo, a coisa vai ficar muito boa. Então, ó, você que tá comigo, chega aí, olha nos meus olhos. Chega nesse likeão aí também, né? Dá um likeinho pra dar uma moral no vídeo, um likeinho, me dá uma força, dá likeinho, eu faço o resto, você deixa um like. E se inscreva também aqui no canal, né? Faça parte desta família que só cresce e você aqui é muito bem-vindo, muito bem-vinda, viu? Falando muito sério, você vai ser muito bem-vindo aqui se inscrevendo e a família que tá aqui comigo desde sempre, muito obrigado. Vamos lá então, é o seguinte, ó, teve um cara que falou aí esses dias o seguinte, ele falou assim, ó, o Corinthians demitiu lá o Ramon Dias, né, e ele falou assim, o técnico foi campeão paulista agora, e já foi demitido antes do técnico do São Paulo, que tá lá há um ano e não ganha absolutamente nada, e é um dos caras assim que... tem ali uma trajetória bastante controversa, diga-se de passagem, né? E aí é o seguinte, o São Paulo pode agora, nesse último domingo, que é amanhã, ser o último domingo de Zubeldia no comando técnico do São Paulo. O Zubeldia, ele está absolutamente pressionado. A diretoria do São Paulo vê com ótimos olhos uma vinda de um Dorival Júnior, vê com ótimos olhos uma vinda também de outro cara tipo Diniz, mas a diretoria do São Paulo, ela quando crava o Zubeldia, ela crava no aperto. Você já parou pra perceber? Não, confiamos no trabalho, não, o Zubeldia vai continuar. É sempre na loucura, é sempre no aperto. É assim, não tá ficando legal. Nem pro Zubeldia e nem pro São Paulo. Porque pensa bem, o Zubeldia ele pode dar certo em algum outro time, como ele tava dando certo ali na LDU da vida. Agora no São Paulo, se ele ganha contra o Santos, chegou amanhã do Morumbi, ele foi lá e teve uma vitória legal. 2-0 contra o Santos, São Paulo jogou sozinho, Ferreirinha e Rian foram lá e fizeram os gols e tal. Aí ele chega no meio da semana e perde um jogo qualquer, já começa de novo o fora Zubeldia. Por quê? Porque saturou. O cara está no São Paulo há um ano e está saturado. O trampo não deu super certo. Pelo contrário, o São Paulo hoje ele cai pelas tamancas. Só pra você ter uma ideia, não sei quanto vai ser Sport e Corinthians daqui a pouco, eu tô gravando o vídeo durante isso. Mas, por exemplo, o Sport ele entra na rodada com 1 ponto. 1 ponto em 4 jogos. Ou seja, 3, 6, 12 disputados, o Sport tem 1 ponto. E sabe que 1 ponto é esse aí? Pois é, o Sport tem 1 ponto por empatar com o São Paulo no Morumbi, na estreia do Brasileirão, quando o São Paulo entra com 3 zagueiros e 3 volantes. Logo, esse time do Zubeldia aí é o único time que entregou um empate pro time do Sport. E o resto foi lá e ganhou em casa, fora de casa, não teve nem boi. E aí, fica a dúvida, né? Será que o Zubeldia é capaz de melhorar o São Paulo no Brasileiro? No Brasileiro só empates? Eventualmente, por ser o São Paulo, vai ganhar um jogo ou outro, mas o normal é não ganhar. Na Libertadores ganhou do Tadieres, uma coisa que foi fora, foi lindo, mas quando chegou contra o Alianza Lima, cedeu um empate assim, inacreditável, jogando dentro do Morumbi também, onde o São Paulo deveria colocar ali, impor uma soberania dentro de casa, né? Pelo menos em casa, o São Paulo em Libertadores pegava a Alianza Lima, década de 90, 2000, ali era difícil. Tinha, mas era difícil empatar um jogo, perder, era bem difícil. Então, lógico que o trabalho do Zubeldia ele vai caminhando para um lado muito negativo e muito ruim, né? Só que aí também tem essa questão do Rian Francisco, que não teve chances de jogar. O Campeonato Paulista pegou muito mal, né? Quando ele não coloca esses jogadores Rian, Lucas, Ferreira, o Matheus Alves, esses caras da base, ele não coloca pra jogar quando estava no Campeonato Paulista. E também soou muito mal, porque agora, você veja bem, o Rian Francisco teve que entrar, o Rian Francisco ele teve que entrar no último jogo, 10 minutos e tal, mas o Lucas Ferreira,
e o Matheus Alves estão assumindo uma titularidade no São Paulo. Porque o Lucas Moura tá machucado, o Lucas Ferreira aparece e começa a aparecer com responsabilidade demais, e também o Matheus Alves tendo que tirar a posição do Luciano. O que pouquíssimos técnicos conseguiram colocar o Luciano no banco, quando o Zubeldia consegue finalmente colocar um pouco, meia hora, 40 minutos, um pouquinho mais, o cara que ele coloca no banco é o Luciano. Então, pro próprio Matheus Alves, já sabe que a vida não vai ser fácil, ficar segurando a titularidade quando quem tá na reserva é o Luciano. Então, assim, o Zubeldia, ele flertou ali com o perigo, ele não colocou os jogadores pra jogar, e isso deu uma saturada mesmo. Existe uma ala da torcida do São Paulo chamada de torcida comum. O que é a torcida comum? Eu entendo que é o torcedor que vai no campo, fica no meio do campo ali na arquibancada e não fica ali com a Independente e com a Dragões, né? Então o resto disso, quem não é Independente não é Dragões é torcedor comum, né? Apareceu agora aqui o que chamam de influencer, eu não gosto de ser chamado de influencer, eu nem quero aqui influenciar ninguém. Eu sou youtuber e sou comunicador aqui, trago notícias e opiniões, é isso que eu gosto e eu compartilho com vocês que são meus camaradas aqui do canal e gostam de mim, discutem comigo e tamo junto, não é? Sempre assim. Agora, o torcedor comum é todo mundo. Todo mundo é torcedor comum, então. E o torcedor comum, que eu acho que é o torcedor de verdade, eu diria assim, eu puxo a sardinha. Pra mim, o torcedor de verdade é esse que chamam de comum. É o cara que sente, é o cara que sofre, é o cara que não é político, é o cara que não apoia qualquer burrice, qualquer imbecilidade, qualquer amiguinho. O torcedor comum, pra mim, é o torcedor top. E o torcedor top, chamado de comum por alguns caras aí, ele está de saco cheio de Zubeldia já também. Então o Zubeldia deve cair agora. E aí surgem nomes assim horripilantes, né? Como Diniz, como Tite, dá até tremedeira. Aí do nada Dorival tá fechado com o Corinthians, ou seja, a nossa situação só ia piorando. Só ia piorando e piorando até que vem a reviravolta histórica. O Dorival Júnior, que pediu 3 milhões pro São Paulo por mês, que fechou com o Corinthians e tal, ele liga pro Alexandre Pretzel, que tinha dito também que tá fechado, e o Pretzel fazendo a meia-culpa ali, fez um videozinho bastante direto, bastante eloquente, bastante elucidativo, deixou a gente, sabe, bem informado. E ele fala, o Dorival me ligou sexta-feira, 11 da noite. Ele dá o horário. Dorival me falou que ficou muito chateado com a imprensa que cravou ele no Corinthians quando não tem nada. Eu estou de férias, segundo o Pretzel, falou que o Dorival falou pra ele. O Dorival falou pra mim assim, disse o Pretzel, eu estou de férias, estou descansando. Dorival, e na seleção brasileira? Os caras te mandam escalar, tem sujeira, empresário Dorival. Não, comigo não. Não vi nada, eu escalei os caras que eu quis. Dorival, e o Corinthians? Não tem nada, absolutamente nada, fiquei puto porque colocaram como se eu estivesse no Corinthians já. E sobre o São Paulo, Dorival? Dorival até ligou pro Zubeldia, sabia? Vem comigo depois de molharmos as palavras juntos aí. Só molhar a palavra aqui, peraí. Palavras molhadas. O Dorival Júnior, então ele teria ficado pé da vida porque colocaram que ele pediu 3 milhões pro São Paulo. Ele falou, verdadeiro absurdo, nem falei de valores nem de nada. Mas e com o São Paulo, você fechou? Não, não fechei nada. O São Paulo tem um técnico que é o Zubeldia, que eu gosto muito. Inclusive liguei pro Zubeldia, disse o Dorival. Liguei pro Zubeldia e falei, Zubeldia, não tem nada entre mim e o São Paulo. Trabalhe em paz aí que não tem nada. Então o Dorival Júnior, como é que eu tiro o chapéu pra ele aqui agora? Não tem chapéu. Vou tirar o chapéu aqui. Tira o chapéu de novo. Tirei meu chapéu de novo pra você, Dorival. Porque você é cara de caráter, você é zica, você é bravo, você é ganhador de título. E agora ligar pro Zubeldia foi uma questão de ser homem mesmo. E você foi. Deixa o Zubeldia trabalhar em paz. E se o São Paulo demitir o Zubeldia, aí sim o Dorival é a peça fundamental. É o retorno pra sua casa, é o cara que tem que voltar. Se você, São Paulino, torcedor top, não quer o Dorival, é a sua opinião, problema nenhum. Eu gostaria de ver o Dorival, é minha opinião, problema nenhum também, né não? Mas assim, eu acho que o Dorival, ele se mostra de uma grandeza absurda por refutar, sabe? Calar a boca de todo mundo que fica aí. Dorival pediu 3 milhões, mentirosinhos. Dorival pediu 3 milhões pro São Paulo, como assim? Dorival fez um trabalho péssimo na seleção e pediu o dobro pro São Paulo, como assim? Dorival fechou com o Corinthians, como assim? Olha o impacto disso. Olha o impacto de você ver. O impacto do Dorival no Corinthians é proporcionalmente falando hoje igual o São Paulo fechar com o Tite. Pô, como assim? O Tite é do Corinthians, que vá pro Corinthians. Corinthians, procura o Tite. Vá com Deus, né?
E o Dorival não tem nada a ver com esse time aí, cara, que venha pro São Paulo. É assim que eu penso. Vai, tudo bem. Tite é mais um Muricy no São Paulo, eu entendo. Mas é que eu gosto mesmo do Dorival e não tô nem aí. E eu gosto do Dorival e pronto. Agora eu fico me perguntando aqui, ó. Como é que seria o Dorival Júnior no São Paulo hoje? Você já parou pra se perguntar como é que seria o Dorival? Porque você fala assim, eu vou falar pra você, o Dorival ele vai ter Oscar, Lucas e o Wendel. Você fala, tá, Juba, dane-se o Wendel não tá jogando nada. Será que não mesmo? Porque o futebol do Caleri morreu com o Zubeldia. Do Luciano também, né? O Lucas Moura piorou e é notório. Pra não falar de todo mundo, a grande maioria, acho que todos, tirando o Alan Franco, todos pioraram quando o Zubeldia assumiu e ficou um ano no São Paulo. Todos pioraram, absolutamente todos. Desde o Rafael ao Caleri, todos pioraram, tirando talvez o Alan Franco, que jogou bem, encaixou ali no trabalho do Zubeldia. Então, portanto, o Dorival chegando no São Paulo e dá um estalinho de dedo. Hoje ele olha pra lateral esquerda, que ele tinha Caio Paulista e o Wellington. Ele tem hoje Enzo Dias e o Wendel. E o Wendel, ele veio pro São Paulo para ser o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. Então o Wendel hoje no São Paulo, junto com o Dorival, ele pode, assim, sabe, explodir de uma vez por todas e sair desse futebol pragmático, desse futebol cansativo que ele tá jogando para ser o Wendel do Porto, do Seleção Brasileira, que já foi convocado, acho que inclusive com o Dorival, não, com o Dorival acho que não, mas ele foi convocado já pra seleção e é um jogador que nós estamos esperando muito dele. Já não tem mais o Caleri, Luciano, o Oscar tá machucado, o Luciano tá mais ou menos, mas é possível que nós tenhamos um Rian Francisco ou até mesmo o André Silva jogando pra caramba com o Dorival. Porque olha o quanto o Caleri jogou bem com o Dorival, olha o quanto o Lucas Moura jogou bem com o Dorival, o Lucas tá lá. Só que ele não tem mais o Nestor, ele tem agora o Oscar. Ele não tem mais o Wellington Rato, que era um cara não tão rápido, sabia jogar. Ele tem o Ferreirinha hoje. Hoje, ter o Ferreirinha, é lógico que é um plus a mais. É um plus muito maior do que qualquer coisa. E quando pensa na lateral direita, que ele tinha o Rafinha, e assim, com todo respeito agora aqui o Rafinha, tá? Rafinha, tô te respeitando aqui agora. Olha no meu olho aqui, ó. Tô te respeitando aqui agora, tá? O Rafinha no São Paulo era um jogador parado. Sabia jogar, porque ele sabe mesmo, ele tem realmente o conhecimento do campo, a experiência de um Bayern de Munique, ele soube jogar no São Paulo, no Flamengo, mas ele estava longe de ser aquele protagonista, aquele cara interessante que joga a bola no pé. Era mais com a palavra, né, posicionando, dava um carrinho aqui, dava um lateral ali, abafava, jogava meio com a inteligência, jogava algumas vezes pra torcida, mas era um jogador normal, de tudo, absolutamente abaixo da média. Talvez melhor que o Igor Vinícius na época, tudo bem, mas abaixo da média. Agora, quando você olha pro Cédric Soares, ele é o que o Rafinha deveria ter sido pro São Paulo, mas com 5 anos a menos. Então, o Cédric Soares também tem aquela experiência do Rafinha. Também é um jogador que jogou na Europa. Acho que até mais titular do que o Rafinha. Eu não tenho esse número, tá? Mas ele foi titular do Arsenal, do Inter de Milão. O Rafinha foi muito banco lá do Bayern de Munique. E não é vergonha nenhuma também, né, meu? Se tivesse o Felipe Lan em qualquer time que o Cédric Soares jogou, acho que seria banco também o Cédric. Então o Rafinha ia ser reserva do Felipe Lan. Não é reserva nenhuma, um dos melhores laterais direitos da história do mundo. O cara é cracaço de bola. Mas o Rafinha tinha experiência como o Cédric Soares também tem. Então o Dorival, quando for montar esse plantel, ele conta hoje com o Ferrarese e pronto, cara. Pronto, pra ser banco. Ele conta com o Arboleda e Alan Franco prontos e jogando pra caramba. Ele conta com o Wendel e o Enzo Dias e o Cédric Soares na direita. Podendo lançar o Mike também da equipe de base com o Igor Vinícius indo embora. Ô louco. Aí você vai pensar de volante, além do Marcos Antônio Bobadilha, Pablo Maia, tem o Alisson e o Thiago Mendes que vai chegar. O Thiago Mendes chega nesse meio de ano aí, se o São Paulo quiser de fato. Então vai chegar, e Dorival chegando junto, ele pega um esquadrão na mão. O Oscar volta, Lucas Moura volta. Olha o nível dos dois retornos aí. Oscar e Lucas Moura. Um é o foguete, é o driblador, é o cara que joga com a bola em progressão, que joga pra driblar o cara 1 contra 1 e fazendo gols. O nosso grande craque é o Lucas Moura. O Oscar é a cabeça pensante, é o coração que... É o cérebro do time, não é o coração. É o cérebro do time. É o cara que chega e faz esse time pensar. Quem corre a bola. Ele é aquele meia que nós não tivemos mais. Tentamos com o Ganso. Dividiu opiniões. Tentamos com o Cueva, acabou sendo um fiasco. Meia de criação, meia camisa 10, a clássica 10 mesmo. Lembra da clássica 10, Zinedine Zidane? Nós não temos, não tivemos mais. Martim Benítez cheio de problema físico, Rames Rodrigues cheio de problema de adaptação físico, treino, imprensa, mídia, hate, todo mundo.
Aquilo não é saudável. Chega o Oscar agora, é pro Zubeldia, é pro Dorival, se vier pra esse time de São Paulo, pegar o Oscar e o Lucas e fazer o que ele fez com o Everton Ribeiro e a Arrascaeta no Flamengo. Não esperamos menos do que uma Libertadores e uma Copa do Brasil, não, cara. Esperamos pelo menos uma Copa do Brasil e uma Libertadores. E é possível. Quando o Dorival assumiu o São Paulo, que falou, o time aqui tá bom, não quero ninguém, só não venda ninguém, ele tinha Rafinha, tinha Caio Paulista, tinha Nestor, ele tinha Wellington Rato. Não tinha muita coisa que você fala, que brilho de elenco. Ele, Dorival, inventou o Alisson de volante. O Alisson também teve participação, mas ele inventou o Alisson de volante. Se não tivesse inventado, quem que seria? O Gabriel Neves? O Yegson Mendes? Percebe o problema? Pro Dorival olhar aquilo ali e falar, não vou pôr o Gabriel Neves e o Yegson Mendes, eu vou colocar o Alisson. E olha onde chegamos. Olha onde o Alisson está. E a bola da vez agora é o Rian Francisco. E o Dorival Júnior é o cara para colocar o Rian Francisco. Por quê? Além dele ter experiência de sobra, mas de sobra, muito mais que qualquer outro, para usar a categoria de base, tirando ali, você fala, o Barcelos da equipe de base do São Paulo, esse trabalha com a base, aí também não conta. Mas o Dorival, time principal, time de jogadores principais, profissionais, usar a base, eu não tenho também o número final, mas eu arrisco dizer que o Dorival é um dos que mais usa a base de sempre. O no Santos é o grande exemplo de ter que usar a categoria de base. Acho que é o time da Série A do brasileiro que historicamente sempre foi o time que mais usou a categoria de base. Então o Dorival foi ídolo no Santos. Chegaram o Dorival agora com o Rian Francisco, você fala, pô, vou colocar Lucas Ferreira, Matheus Alves, Rian Francisco pra ganhar do Flamengo lá. Não vai ganhar. Não vai ganhar. Agora, eu vou colocar o Lucas Moura. O Oscar, eu tenho passe, qualidade, experiência, genialidade, rodagem de Europa. Oscar, a responsa é dele, irmão. Vou colocar o Lucas Moura, rodagem de Europa, drible, craque, fazedor de gol, chama a responsa. A responsa é do Lucas, irmão. Coloca o Ferreirinha, o foguete, o sultão da velocidade, do drible em progressão, cara que voltou a fazer gol todo jogo. Chama atenção pra ele, tá roubando a cena agora. No momento em que São Paulo não tem Caleri, não tem Lucas Moura, não tem Oscar, não é o Luciano que tá brilhando, não é o André Silva, é Ferreirinha. Tiro o meu chapéu também, tá brilhando na hora que nós mais precisamos. Dito isso, será que não cabe um Rian encaixadinho ali no meio desses outros três caras? Isso é um quarteto mágico. Tem a experiência e a qualidade técnica do Oscar. Tem a velocidade e o drible e a genialidade do Lucas Moura. Tem o drible e a velocidade incansável do Ferreirinha e o Rian Francisco com faro de gol. O artilheiro global, o cracaço genial com essa reviravolta de Dorival Júnior. Eu não consigo enxergar problema nisso aqui. Eu não consigo ver o São Paulo amanhã dando errado, o São Paulo amanhã não ganhando jogos. Eu não consigo enxergar. Eu não sei vocês. Eu sinceramente não sei vocês. Mas a minha empolgação, depois de ouvir isso que o Pretzel falou, que o Dorival ligou lá e refutou, espirrou tudo que era mentirinha na mídia, e ele se coloca aí como um baita cara, até apoiando o Zubeldia, eu não consigo enxergar como o Zubeldia daria certo no São Paulo, não consigo enxergar como o Dorival não viria pro São Paulo, e não consigo enxergar como isso não é uma máquina. Não daria super certo esse casamento de novo do Dorival Júnior voltando para a sua casa. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!